conta da falta de bibliografia que a gente tem sobre o tema, da falta de qualidade do Instituto, né? E da falta, enfim, né, da gente ter uma carga maior de casos concretos e de jurisprudência e de, enfim, para a gente trabalhar a temática. E ela sempre disse, Priscila, eu queria fazer sobre o patrimônio da afetação, mas não tenho coragem por conta da ausência de bibliografia, tem pouca coisa, etc e tal. Eu disse, vamos lá, vamos fazer, acho que dá certo, né? Então, acho que ela atendeu bem a questão, em especial trazendo as questões práticas aqui. Então, parabéns pela escolha do tema, de certa forma ele é desafiador, né? Agradeço aqui ao professor Jorge por estar aqui dividindo a banca comigo na data de hoje, né? Tentei não onerar nenhum nem outro professor demasiadamente com as minhas bancas, exatamente falava sobre isso, tirei das coisas que tenho dificuldade em formar as bancas, mas fico bastante feliz e acho que o Sr. Jorge tem bastante interesse com esse trabalho. Mônica, então você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Eu fico preocupado com o tempo, quando der 20 eu te aviso, vocês saem mais 5. Tá? Então, não é exatamente a preocupação. Tá bom? Primeiramente, gostaria de cumprimentar, boa noite aos professores da banca, professora Priscila, diretora, professor Jorge, acadêmico presente. O meu tema versa sobre patrimônio de afetação, mais voltado sobre patrimônio de afetação na aplicabilidade da incorporação imobiliária. Realmente foi um tema muito difícil, bem desafiador, né? No trabalho eu falei sobre a lei número 10.931, que é de 2004, para ter uma ideia da não popularidade do tema. Somente nesse ano de 2013 é que se foi instituído o primeiro patrimônio de afetação na circunscrição do primeiro ofício de registro de imóveis onde eu trabalho. Em conversa com o oficial do terceiro ofício, o ex-professor aqui da PUC, Dr. Hélio, ele também falou que somente um patrimônio de um empreendimento foi afetado na circunscrição do terceiro ofício de registro de imóveis. Então, foi muito desafiador, mas acredito que deu tudo certo. Vamos falar um pouquinho da incorporação imobiliária. A aquisição de imóveis na planta, ela sempre foi de muita expectativa aos adquirentes, né, daqueles que pretendem se adquirir imóveis na planta. Quanto à preocupação com o prazo de entrega, como nem sempre é respeitado pelos incorporadores, né, os adquirentes também se preocupam com a idoneidade financeira do incorporador. Em meados dos anos 90, uma das maiores empresas no ramo da construção civil, a Encol, passando por sérias dificuldades financeiras, afetou a vida de milhares de clientes, os quais eram adquirentes de unidades imobiliárias. A falência da Encol, ela deixou muitos imóveis, muitos empreendimentos inacabados, né? E, consequentemente, os adquirentes ainda, até hoje, esperam ainda a entrega dessas unidades imobiliárias. Desde a falência da Encol, o setor imobiliário, ele se viu com suas estruturas abaladas. Partindo daí, o legislador ele buscou garantias, em alguns meios de garantias que protegessem os adquirentes de unidades imobiliárias, no caso, em construção ou de imóveis na planta. A incorporação imobiliária. O termo incorporação, ela deriva do latim incorporatione, que quer dizer incorporar, dar corpo, né? No direito civil, aplicado aos imóveis, ele diz da seção agregada ao solo, na qual ambos passam a fazer constituir uma só coisa. O doutrinador, que eu me baseei no trabalho, foi o Melina Michelub, ele classifica a incorporação imobiliária da seguinte forma. No campo dos negócios imobiliários, a expressão incorporação imobiliária tem o significado de mobilizar fatores de produção para construir e vender, durante a construção, unidades imobiliárias em edificações coletivas, envolvendo a regimentação de pessoas e a articulação de uma série de medidas no sentido de levar a cabo a construção até a sua conclusão, com a individualização e discriminação das unidades imobiliárias no registro de imóveis. A Lei 4.591, ela estabelece a incorporação imobiliária da seguinte forma. Para efeito desta lei, considera-se incorporação imobiliária atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação
edificações compostas de unidades autônomas. Até a Lei 4.591, a atividade de incorporação ela não era prevista em lei. Por que não era prevista? Porque a incorporação de empreendimentos ela era rara, porque grande era a oferta de terrenos para construção individual. Com a promulgação da Lei 4.591 em 64 e da Lei 4.864 em 65, é que a atividade passou a ser regulamentada. Tais leis elas disciplinam sobre a incorporação imobiliária, definem o incorporador e também as obrigações do incorporador. Os principais aspectos são duas as condições que caracterizam a atividade principal da incorporação imobiliária. A primeira delas, que a construção seja composta por várias unidades autônomas, ou seja, uma unidade autônoma não configura uma incorporação imobiliária, e que sejam destinadas à alienação antes do início da obra. É necessário que essas duas condições estejam presentes cumulativamente para a caracterização da atividade principal da incorporação imobiliária. A natureza da incorporação imobiliária é empresarial, pois o seu cunho, a essência, é de cunho nitidamente econômico e destinado a fins lucrativos, não importando se o incorporador é pessoa física ou jurídica. O lucro é essencial em contrapartida aos riscos que o incorporador está inerente por sua intenção iniciativa e pela consecução do negócio até a devida verbação no registro de imóveis competente. A incorporação imobiliária ela tem como função a constituição de novos direitos de propriedade a partir do fracionamento do terreno e com a construção das unidades imobiliárias que comporão a futura edificação. Quanto à figura do incorporador, o artigo 29 da Lei 4.591, ela classifica o incorporador da seguinte forma: considera-se o incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisso ou efetiva venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações às unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para a efetivação de tais transações, ordenando e levando a ter uma incorporação e responsabilizando-se conforme o caso pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Pode-se dizer que o incorporador é aquele que promove o empreendimento. Ele é o centro, é como se ele mobiliza várias pessoas, é como se ele fosse o centro de um grande negócio. Ele concentra os agentes produtores das unidades autônomas. E como diz um doutrinador que eu também andei estudando, Caio Mário, ele define o incorporador como a chave do negócio. O artigo 31 da Lei 4.591, ele vai nos dizer quem pode ser o incorporador. Pode ser o proprietário do terreno, o promitente comprador do terreno, o cessionário do terreno, o promitente cessionário do terreno, o construtor, o corretor de imóveis, e também fala do ente da federação emitido na posse a partir da decisão proferida em processo judicial de desapropriação ou curso ou cessionário deste. Em todas as fases da atividade da incorporativa, a legislação impõe responsabilidades e obrigações ao incorporador, tanto antes do início da fase da incorporação, durante e após a conclusão da obra também. São várias as obrigações previstas em lei para a figura do incorporador. No trabalho, eu listei quais são as obrigações e quais são os artigos. Aqui, brevemente, eu vou falar do artigo 32, parágrafo 3º, que ele vai falar que o número da incorporação, o registro da incorporação, ele, bem como o cartório competente, deve constar obrigatoriamente nos anúncios impressos, publicações, propostas, contratos preliminares, definitivos, tudo se refere à incorporação, ressalvado os anúncios de classificado. E o artigo 33, que vai falar sobre a revalidação